Havia um costume judaico. E eu quero falar nessa noite sobre os efeitos da paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Havia um costume judaico naquela época que o nome de uma criança, quando ela nascia, tinha muito a ver com o que ela seria no futuro. Então, os judeus, eles acreditavam que havia uma influência divina para nomear um bebê naquela época. E eu creio que você deve conhecer, deve saber de alguém, se não conhece, já ouviu falar, alguém que já foi adotado, ou alguém até mesmo que é adotado. Você sabe que existem alguns critérios. Está um pouquinho baixo o microfone, eu acho que já está perdendo a bateria, tá bom? É para mim o retorno que não tem. Todos nós sabemos que há alguns motivos pelo qual alguém que vai adotar uma criança, ele passa por alguns deveres, ele passa por algumas obrigações. E quando ela vai adotar uma criança, ela segue alguns critérios. E existem algumas obrigações que ela tem numa adoção. Como eu estava falando, o nome de uma pessoa, ela tem muito a ver com o destino desta criança. Quando é nomeada, quando é dado um nome a ela. A palavra vai nos dizer, no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino vos nasceu, e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Existe uma outra tradução que diz: o governo está sobre os seus ombros. É isso? É essa mesmo. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Eu quero começar dizendo para você nessa noite que você não está órfão, você não é órfão. Existe um Pai que cuida de você, que está olhando para você nesse momento. Por mais que existem pessoas que digam que você não tem jeito, que a tua trajetória de vida é daí para pior, eu quero dizer que o teu Pai nessa noite, Ele está olhando para você. E diz assim a palavra do Senhor: ainda que uma mãe se esquecesse de um filho, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Você não é órfão, você não é esquecido, você tem um Pai que vela sobre a tua vida. Aleluia. Eu quero falar sobre 5 aspectos da adoção. E o primeiro dentre as 5 é um sobrenome ou um nome. Como eu estava falando no início, os judeus, eles sabiam e entendiam que havia sim uma intervenção divina no nome de uma criança. Como no próprio nome de Jesus, Isaías diz que o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Isaías já estava dizendo algo acerca de Jesus, depois de 600 anos para frente, que Jesus veio. Isaías já estava profetizando antes disso, que ele seria o Pai da Eternidade. A história vai nos dizer e nos conta sobre a vida de um homem chamado Abraão. No capítulo 17 de Gênesis, o versículo 5. Eu quero entrar nesse versículo. Gênesis 17, versículo 5. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosa multidão te coloquei. Se você for entender, havia um costume judaico, sim ou não? Sim. O nome dele era Abraão. E segundo a história diz que Abraão, o sobrenome, o significado do nome é Pai exaltado. Quando Deus falou: olha, teu nome não vai ser mais Abraão, mas será Abraão, Ele está dizendo: olha, tu não mais será um pai exaltado, mas tu será pai de multidão. Aquilo que está lançado sobre a tua vida, a palavra que está liberada sobre mim e sobre você,
vai repercutir lá na frente. Hoje você pode achar que não está dando nada. Hoje você pode estar achando que nada está acontecendo na tua vida. Olha, aos teus olhos físicos, a palavra vai dizer que o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para ele. Ou seja, o Senhor tem preparado coisas grandes para você. Basta que você creia, que você tome posse. Existe uma pessoa que ela está te lançando setas, dizendo que você não é nada. Quem sabe você foi um aborto indesejado, que tua mãe quis abortar e foi curado, e você está aqui, é porque havia um propósito de Deus para você estar aqui. Aleluia! Glória a Deus! Quem sabe você no início da gravidez da sua mãe, ou quem sabe você quando criança foi submetida a uma enfermidade, a uma doença, que os médicos diagnosticaram e determinaram que ia ser uma morte. Mas o Senhor foi lá e colocou as mãos, porque Ele tem um propósito na tua vida e na minha vida. O Senhor, Ele muda o nome de Abraão para Abraão. Em Gênesis capítulo 25, Gênesis 32, o versículo 28. Gênesis 32, 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Todos nós sabemos e conhecemos que o nome Jacó significa trapaceiro ou enganador. E a história vai dizer que no momento da trajetória, aonde Jacó ele briga com um anjo, que você sabe, o pastor mesmo falou, da escada de anjos descendo e subindo sobre ela, e ele briga. Então o Senhor fala: olha, a partir de hoje teu nome não será mais trapaceiro e nem enganador. Quem sabe as pessoas estão olhando para você e dizendo exatamente isso sobre você, que você é um trapaceiro, que você é um enganador, mas hoje o Senhor muda o nome, porque tu não és escravo, mas tu és filho, tu és adotado pelo Senhor. O Senhor te tomou pela tua mão e disse: tu és meu. Aleluia. Ele fala: tu não serás mais trapaceiro e nem enganador, mas o teu nome será Israel, príncipe poderoso que luta e prevalece, soldado de Deus. Quem sabe a tua trajetória tem sido trajetória até aqui de derrotas, de frustrações, mas o Senhor nessa noite Ele passa a te levantar como um guerreiro, Ele passa a te levantar nessa noite como um soldado forte, para que você prevaleça. Aleluia. Quando nós somos adotados, nós recebemos um nome ou um sobrenome. Na nossa vida cotidiana é assim. Há um homem na Bíblia, para fechar essa primeira parte, o nome dele é Barrabás. Todos nós conhecemos a história desse homem. A palavra vai nos dizer que esse homem ele era um salteador, ele era um ladrão, ele era um arruaceiro na realidade. Essa é a palavra certa para o que ele fazia naquela época. Só que a história vai dizer que ele estava preso. Mas no momento em que Jesus ele é açoitado e levam Jesus para ser julgado diante do Sinédrio, era Páscoa e um ladrão, um malfeitor deveria ser solto. Então Pilatos naquela época ele fala para o povo, joga para o povo e diz: quem é que vocês querem que eu solte? E o povo gritou: solte a Barrabás e crucifique a Jesus. Crucifique a Jesus. A história vai dizer que Barrabás é solto. Eu quando começava a ler esse texto, falava: rapaz, mas esse cara fez tudo isso e vai solto. E um homem que nada fez vai ser açoitado. É exatamente para isso que Jesus veio. Havia um nome sobre ele. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Sobre as trevas Jesus ele prevaleceu. O que diz a palavra do Senhor, que no momento em que Barrabás ele é livre, estávamos sendo livres, eu e você, porque Jesus naquela cruz do Calvário, ele foi crucificado para que eu e você hoje pudéssemos ser livres.
Você não é mais escravo, você é livre, e muito mais do que livre, você é filho de Deus, pelo ato redentivo, pela adoção através de Jesus Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus de uma mesma promessa. Quem disse que você não tem direito? Quem disse que não é para você? Quem disse que o tempo já passou? Quem disse que você errou tanto, olha, já era, não tem mais jeito para você? Eu quero dizer que enquanto houver vida, haverá esperança. Eu não sei se você já parou para pensar, ou já estudou sobre isso. O nome Barrabás, ele tem a origem do aramaico. E nós lemos Barrabás, mas no aramaico se pronuncia Bar-Abas, que significa filho do pai. Sabe por que Jesus morreu naquela cruz do Calvário e Barrabás foi livre? Porque ele era filho. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você é filho. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus na cruz do Calvário, ele morreu por mim e por você e nos deu liberdade. Nós somos livres através de Cristo Jesus. O sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário nos deu a liberdade, nos deu a condicional, e nós somos livres através do sangue do Cordeiro. Invoca o Espírito Santo. Invoca o Espírito. Em primeiro lugar, então, na adoção, o filho ele recebe um nome ou um sobrenome. Em segundo lugar, ele tem direito a uma guarda. E a guarda, quando se fala de guarda, ela se implica em prestar assistência, criar e educar o filho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus, além de vir, morrer na cruz do Calvário, nos tornar livre, ele nos adota como filho, recebemos um nome que ele nos dá, que não é mais aquele nome de enrolador, de trapaceiro. Sabe-se lá qual era o nome que dava, porque eu tinha um. As pessoas olhavam para mim e não acreditavam. As pessoas olhavam para mim e diziam: esquece o Robson, porque o Robson ele conhece a palavra. E as pessoas que falam isso não é pessoas de longe, é pessoas que estão do lado de você, é pessoa família, é família que fala. Esquece, não vale a pena, ele conhece, ele está lá porque ele quer. É muito mais fácil nós largarmos de mão do que ir lá estender a mão e ajudar. É muito mais fácil nós virarmos as costas e dizer: deixa que ele se vira, do que ir lá estender a mão. A Bíblia vai dizer que é bom que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. É que muitas das vezes aquele que pensa que está de pé, ele não está de pé porque não está disposto a ajudar aquele que está caído. Às vezes olhamos para quem está sentado do lado e muitas vezes queremos olhar para a aparência dele e julgar, mas não sabemos como é que está o coração dele. Nós viemos para a casa do Senhor para adorar, para engrandecer, mas o culto é bem que egocêntrico, é só para mim. É eu e Deus, mas muitas vezes eu me esqueço de olhar para quem está do teu lado. E da mesma forma que você foi alcançado pela graça, quem está do teu lado também foi. Era um escravo e hoje você é livre. Você é livre em Cristo Jesus. Fico imaginando, eu estou vendo o aspecto de alguns irmãos. Eu nunca fui preso, graças a Deus. Por isso eu não passei. Mas eu fico imaginando, uma pessoa que recebe uma condicional, irmão. Não sei se aqui alguém já foi, mas também não vou perguntar. Isso é algo, não precisa levantar não. Mas eu fico imaginando, eu posso imaginar, humanamente falando, a pessoa fica lá, sei lá, meses, anos, preso, recebe uma condicional, até mesmo vai estar de saidinha, sei lá, vai assinar todo mês, mas ele vai ficar livre. Aí ele sai com uma tornozeleira, ele está livre, não está lá, guardado. Fico imaginando quando o cara sai da porta para fora da prisão, o que o cara não faz? O cara sai pulando. O cara sai gritando, ele está livre. Eu quero dizer para você, meu amado, que tu não está preso, tu está na cadeira, tu é livre, tu é livre. O sangue de Jesus te purificou e te libertou. Você não está preso, você é livre. É hora de você
você tomar posse de quem você é, quando você entender quem você é em Cristo Jesus, as coisas vão mudar, amado. Araia filha que mandará badaço. Erei que as terras filha e mandorou que achou. Araia mandorou que achou. Araia que as terras mais filha. Você é livre, você é livre. Você é livre. Você é livre. O sangue de Jesus te libertou. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Hebreus 12, versículo 7. Você recebeu um nome. Você recebeu uma guarda. Você tem a proteção de Deus. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige. A guarda não somente implica numa proteção, mas a guarda também implica em uma correção. Muitos são pais aqui, mães. Se o teu filho sai fora da faixa, descumpre uma ordem que você deu, o que você faz? Vem aqui, filho, vem aqui, filha. O que o papai te falou? Não é assim? Não é para fazer assim? É assim que é para fazer. Você fez assim, então você está privado de algo. Vou te corrigir. Hoje em dia, internet é o que mais se faz, né? Tira o celular durante uns tempos, cada um aplica a correção da forma que acha que tem que ser, né? Ninguém tem que se meter na criação de ninguém, na educação de ninguém, mas de alguma forma, em alguma área, em algum aspecto, a criança ela é privada de algo por desobedecer. Com Deus é a mesma coisa. Que filho há que o pai não corrige quando ele sai fora do que é determinado? Deus, além de te dar um nome, você não é mais escravo, você é livre porque você é filho de Deus. Você tem uma guarda do Pai. Você lança sobre ele a tua ansiedade porque ele tem cuidado de você, é ele que cuida de você, é ele que vela pela sua vida. Quando você acha que você está sozinho, que não tem mais solução, o Senhor é aquele que diz que está com você. Certa feita eu ouvi uma história uns anos atrás de um certo homem que estava caminhando na praia. E ele estava passando por uma adversidade, ele começava a caminhar na areia da praia, e quando ele olhava para trás, ele via 2 pares de pegada. No caso, 4 pares, né? E ele estava ali ainda num momento difícil da vida dele, mas de repente, no auge, no ápice do desespero, ele olha para trás e ele só vê 2 pegadas. E ele começa a falar com o Senhor: Senhor, enquanto ainda estava fácil para eu suportar, o Senhor estava caminhando comigo, mas agora que está difícil, fugiu do meu controle, eu estou sozinho. O Senhor vai e fala para ele assim: filho, você não está sozinho, essa pegada que você está vendo são as minhas pegadas, porque você está nos meus braços. Quando você acha que está sozinho, o Senhor é aquele que te toma pelos teus braços e diz: eu estou contigo, eu te guardo, é eu que te esforço, é eu que te ajudo, é eu que te sustento com a destra da minha justiça. Em primeiro lugar, nós temos um nome. Em segundo lugar, nós temos a guarda, a proteção e a correção até mesmo. Em terceiro lugar, quando nós somos adotados, ou numa adoção, falando assim, nós recebemos alimento. E no alimento ele inclui também o vestiário, moradia e todas as necessidades básicas de um filho. Mateus capítulo 6, do versículo 30 ao 32. Aleluia. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Próximo. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Foi o último?
32, né? O Senhor, Ele é aquele que conhece as tuas necessidades. E Ele diz, se Ele veste a erva do campo, quanto mais a mim e a você. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do que nós necessitamos. Antes mesmo de nós abrirmos a boca, o Senhor já sabe o que você precisa. Quando você acordou nessa noite, antes de você falar, o Senhor já sabia o que ia no teu coração. Sabe aqueles momentos que parece que não tem solução? Sabe aqueles momentos que parece que você está sozinho mesmo? O Senhor, Ele está contigo. O Senhor, Ele não te abandonou. Você não é órfão. O Pai está com você. Ele cuida de você. Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir a sua vida. E em quarto lugar, numa adoção, nós somos levados a uma convivência familiar. E nessa convivência familiar, não só com os pais, mas com todos os parentes, Deus nos adotou e nos deu o privilégio de termos comunhão através de Cristo, através do Espírito Santo. Romanos 8, versículo 15 e 16. Nós fomos adotados, Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16. Nós somos adotados e somos inseridos numa convivência familiar. Olha para quem está do teu lado aí. Ele faz parte do teu convívio. Ele faz parte da tua família. Para quem já é parente, já é família mesmo. Mas eu estou falando inserido no contexto de igreja, corpo. Ele é família junto com você. Você está inserido no convívio. A palavra diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste um espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Você recebeu um espírito de adoção. Você não é mais escravo, você é livre. Existe um jugo que é colocado sobre nós. Você sabe o que é um jugo? Não sei se você já parou para pensar e estudar quando se fala de jugo dentro da Bíblia. O jugo ou uma canga, ela era colocada sobre os bois para arar a terra. E eles nunca colocavam um boi velho com outro boi velho, ou um boi novo com outro boi novo. Eles sempre colocavam um boi velho e um boi novo. Por quê? O boi velho tem a experiência e o boi novo tem a força. E eles colocavam aquela canga para poder arar a terra. E aquilo ali, porque não recebesse o espírito de escravidão para viver outra vez, atemorizados, mas recebesse o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Você é livre, você não está mais preso. Esse jugo que estava sobre você e sobre mim não existe mais. O Senhor Jesus, Ele tirou esse jugo. Ele diz na sua palavra que o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Por que você insiste em carregar esse jugo pesado? Jesus levou sobre si, nos seus ombros, Ele levou o nosso pecado. A cruz era aquilo que nós pecávamos, que nós errávamos, foi lançado sobre Ele. Ele se fez maldizente por mim e por você. Você hoje é livre através de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Lembrando que nós estamos falando o quarto aspecto aqui de convivência familiar. Enquanto for possível fazer o bem, façamos a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A quem está comigo, contigo aí, sentado, é a ele. Toda convivência familiar, ela é difícil. Porque são pessoas com temperamentos diferentes, pessoas que pensam diferente,
mas que para algo andar e dar certo tem que pensar igual. A palavra vai nos dizer e conta a história de um homem que você conhece bem. O nome dele é Davi. Ele estava inserido numa família e diz a história que quando ele era pastor de ovelhas, enquanto ele estava no campo, quando ele vinha apacentando as ovelhas, quando ele vinha almoçar, ele não entrava pela porta da frente, não sei se você sabe disso, ele entrava pela porta dos fundos. Mas por que ele entrava pela porta dos fundos? Porque diz a história que Davi, ele era filho de Jessé com uma prostituta, e pelo fato dele ser filho de uma prostituta, ele não poderia se sentar à mesa com seus irmãos. Eu vou falar de novo, porque eu acho que você não entendeu. A história vai dizer que Davi, quando ele estava no campo, apacentando as ovelhas, quando ele via fazer suas refeições em casa, ele não entrava pela porta que os filhos entravam, ele entrava pela porta que os escravos entravam, que era a porta dos fundos. Então ele se sentava e comia com os escravos, enquanto os seus irmãos sentavam belos e formosos, todos uniformizados com roupa de soldados israelitas, eles comiam belamente e plenamente. Só que diz a história que quando o Senhor ele manda Samuel na casa de Jessé em busca de um novo rei, quando vai ungir e ele se depara com os 7 filhos de Jessé, ele fala: ei Jessé, cadê os teus filhos? São só esses os teus filhos? Porque quando ele chega na casa, ele olha para a aparência, ele vê o aspecto, ele vê a robustez, porque todos eles eram soldados do exército de Israel, todos eles estavam aparamentados com as suas armaduras, e ele pega, entre mentes, a palavra fala que ele pensou: com certeza aqui está o escolhido de Deus. O Senhor ele fala para Samuel: ei Samuel, Samuel, não atentes para a aparência, porque eu rejeitei, cara. Muitas vezes nós vivemos de aparência, achando que estamos enganando quem, mas o Senhor é aquele que conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele sabe quando você se senta, quando você levanta, quando você caminha, quando você abre a boca, e Ele sabe quando as tuas palavras não dizem respeito aos que, as tuas atitudes dizem acerca de você. Muitas vezes falamos e não vivemos. E é exatamente isso que o Senhor fala para Samuel: Samuel, não atente para a aparência, porque eu rejeitei. Eu não tenho negócio com nenhum deles aí. E aí Jessé: acabou os teus filhos? Não, tem o mais novo. E por que ele não está aqui? Ele está lá apacentando as ovelhas. Mande chamá-lo, que nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chega. Diga: nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Lembra do filho que se sentava com os escravos? Lembra do filho que entrava pela porta dos fundos? Lembra do filho que era rejeitado? Lembra do filho que automaticamente diziam que esse não é filho, esse é filho de uma meretriz, esse é filho de uma meretriz qualquer aí, não é o nosso irmão, ele é um bastardo. Quem sabe não diziam isso? Eu estou conjecturando, a palavra não está falando disso. Mas normalmente quando nós queremos descobrir alguém que passou sociedade muito convívio, nós queremos declarar e liberar logo as palavras negativas acerca dele. Ele é filho de uma prostituta. Mas Samuel fala: nós não nos aceitaremos à mesa enquanto ele não chegar. Ele não tinha nem sido ungido rei, mas ele já era senhor da mesa. Porque a história vai dizer que ninguém se sentava na mesa enquanto o senhor da casa não chegava e se sentava primeiro. É dia do Senhor esta noite renovar vidas aqui nesse lugar. Hoje o Senhor está renovando. Ele troca hoje as tuas vestes. A história vai dizer que quando ele chega, ele é ungido. E quando ele pisa na casa, o Senhor fala para Samuel: Samuel, pode ungir, porque é ele. Quando nós estamos inseridos num convívio familiar, existem as diferenças. Mas nós temos que aprender a conviver com as diferenças. Porque conviver com as virtudes é fácil, difícil é conviver com os defeitos. Quando pensamos igual é fácil, quando pensamos diferente. Mas a palavra vai dizer que quando Davi, depois que ele é ungido, e na primeira batalha ele se prepara diante de Golias,
Quando olhavam para Davi, viam em Davi um menino, mas eles se esqueciam, e muitos deles nem sabiam que ele já tinha sido ungido um rei. Menino na aparência, porém havia uma unção sobre ele. Aleluia. Eu posso ser menino, Meu Deus. mas existe uma unção. Deixa o menino. Diga para você, eu posso ser menino, eu posso ser uma menina, mas existe uma unção sobre mim. Eu posso ser menino, minha aparência pode ser franzina, eu posso ser magrinho, mas existe uma unção sobre mim. Aleluia. E a unção ninguém tira, é irrevogável. Você pode ir, pode ir para o mundo, pode fazer o que for, mas a unção do Senhor não tira, está sobre você. Vou pular só um pouquinho, que eu já vou voltar aqui nessa parte de Davi. Quando Davi ele vai e peca e adultera, o Senhor tirou a unção de rei dele? Tirou ou não? O que ele falou? Tu pecou? Eu te perdoo. Mas a espada não vai apartar da tua casa para diante, de agora em diante. Eu ouvi uma vez uma palavra que a semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é inevitável. Você pode escolher semear ou não semear, mas aquilo que você semear, aquilo que você vai colher. Então a palavra vai dizer que o filho morreu, você sabe da história, mas eu não quero me atentar nisso. Mas o que eu quero dizer é sobre a unção. Ei, não se esqueça que há uma unção sobre você. Você pode ir para onde for, você pode andar nos caminhos que você anda, fazer o que você faz. Não importa, a unção está sobre você. Você não é escravo, você é livre, você é filho, você foi adotado. Eu acho que você não entendeu. Aleluia. Eu não falei que você é escravo, falei não. Você é livre, você não é escravo. Aleluia. O Senhor colocou uma unção sobre você, você pode ir para onde você for. Existe algo sobre você. E esse algo não foi você mesmo, o mérito seu, que você tem, o que eu tenho. Foi porque a graça do Senhor nos alcançou. A história vai dizer que quando Davi ele chega diante dos soldados israelitas, e ele se depara com Golias, e ele diz que ele ia contra Golias, ele ia enfrentar Golias, porque os irmãos dele que estavam lá, que eram israelitas, nenhum deles tiveram coragem de enfrentar. E aí então Davi ele chega diante e diz que Saul ele tira a sua armadura e dá para que Davi as vestisse. Só que eu não sei se você sabe, toda a armadura naquela época ela era confeccionada sob medida. Era para a estrutura, para o corpo físico do soldado. Então, cada centímetro era medido e a cobertura, ou seja, a armadura era feita especificamente para aquele soldado. Quando Davi colocou a armadura de Saul, não servia, porque Saul ele era homem de guerra e Davi ele era um menino. Eu quero dizer que aquilo que foi feito para você é sobre o teu número, tem as tuas medidas. Não adianta que não serve em mim, é tua, ninguém tira, ninguém toma. Davi diz: ei, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Existe um Senhor, existe um Deus que está à tua frente, e é Ele quem peleja por você. Glória a Deus, aleluia. Você não é mais escravo, você é livre. Você é livre. E em quinto lugar, para eu terminar, primeiro aspecto do efeito de uma paternidade. Vamos lá, só para relembrar. Nós recebemos um nome, um sobrenome. Em segundo lugar, nós recebemos uma guarda, uma proteção. Em terceiro lugar, nós recebemos alimento, que inclui não só as refeições, mas vestimenta, moradia e todas as necessidades. E a convivência familiar, o núcleo familiar. E em quinto lugar, nós temos direito a uma herança. No mundo natural, no mundo que nós vivemos, um filho ele passa a ter direito à herança quando o pai morre, amém? No espiritual já não é assim. A morte não tem poder sobre o teu Deus. Mas se você não entendeu, a morte não tem poder sobre o teu Deus. Aleluia. Deus é um ser eterno, somos co-herdeiros com Cristo Jesus.
de uma mesma promessa. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Aleluia. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. É através dele, é por Ele que nós temos todas as coisas. É através de Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Gálatas 4, versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Você é co-herdeiro com Cristo Jesus de uma promessa, de uma herança. Você precisa entender que você não está vivendo aqui, nesse mundo, eu e você, por acaso. Existe uma promessa, existe uma herança que nos foi dada. E o teu pai, ele não está morto, ele está vivo. E mesmo assim, essa herança já está sobre você. E a herança é que um dia nós iremos morar com Ele. Nós nos assentaremos à mesa. Nós cearemos junto com Ele. Essa é a herança que nós temos do nosso Pai. Para terminar, a Bíblia vai nos dizer a história de um homem, onde Jesus conta e fala da parábola do filho pródigo. A história vai dizer que esse filho pródigo, ele pede sua parte da herança para o pai. E o pai, sem questionar, libera a parte que era devida para o filho. E a Bíblia vai nos dizer que o filho ele vai embora para uma terra longínqua e ele gasta todos os seus bens com as meretriz, com aquilo que o mundo proporciona, entre aspas, uma vida de quem vive lá fora. Ele viveu assim. E diz a história que depois de um certo tempo, naquela região, houve uma grande fome e o dinheiro acabou. E normalmente é assim, quando se estreita as coisas, nós nos lembramos de quem nós éramos, nós nos lembramos de onde nós estávamos, nós nos lembramos de onde nós sentávamos, nós nos lembramos do que comíamos, com quem nos sentávamos, com quem conversávamos. E esse homem, ele estava sozinho, numa terra longe, sem dinheiro, que ele já tinha gastado tudo. Diz a palavra que ele caiu em si. E ele diz assim: irei ter como meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou mais digno de ser chamado de teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Sabe, quando nós falhamos, nós nos sentimos indignos, mas o fato de nós nos sentirmos indignos não é porque nós entendemos e reconhecemos que somos indignos, não. É porque existe alguém que diz para você: você não tem mais direito de estar lá. Você errou, você falhou, você pecou. Lembra do nome enganador? Existe um que recebeu e tem esse nome. Satanás é aquele que diz: olha, tu não tem mais direito a essa herança. Tu não é mais digno de se assentar aonde se assentava. Tu não é mais digno de sentar ou fazer ou falar aonde você falava, de estar aonde você estava. Aquele homem, ele cai e decide: olha, vou dizer para o meu pai para me fazer como um dos trabalhadores dele. Vai dizer a história que quando o filho se aproxima, a palavra vai nos dizer que o pai nunca deixou de esperar pelo filho que tinha ido embora. A palavra vai nos dizer que a janela da casa do pai dava para a rua, dava para a estrada e dava acesso para fora da cidade. E diz que todos os dias o pai olhava pela janela e esperava a volta do filho. O pai, ele está olhando por essa janela. Ele está olhando por essa janela e diz: o meu filho vai voltar. Glória a Deus. Eu espero pela volta do meu filho. Amém. Parece que está demorando, mas ele vai voltar. Ele vai lembrar de como era o convívio familiar dele.
Ele vai lembrar do cuidado que eu tinha com ele, da guarda, da proteção, do alimento, das vestes, das sandálias que eu colocava nos pés dele. E ele vai se lembrar e ele vai voltar. Vai dar saudade dele. Muitas vezes nós achamos que o mundo, na realidade, ele proporciona muitas coisas, mas só que são coisas ilusórias. E era que aquele homem se deparou com aquele momento de escasseio da cidade, ele volta para casa. E diz a história, está lá no livro de Lucas, capítulo 15, o versículo 17. Até o 22, tá? Lucas 15, 17 em diante. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos seus pés. E o próximo também. Trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. O filho, ele vem com um discurso pronto: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. A história vai dizer que o pai lhe interrompe o discurso e ele diz: trazei o melhor vestido, trazei o melhor sapato, a melhor sandália, trazei o anel. Eu quero falar sobre isso rapidinho para eu finalizar. Naquela época os escravos, eles usavam roupas normais. E o desejo do filho era o quê? De se tornar um escravo. Ele queria roupas simples. Mas o pai, quando vê o filho voltando, trazei roupas novas. Não importa para onde você foi, não importa para onde você, o que você fez. Quando você volta, o Senhor lhe troca as vestes. Ele tem vestes novas para mim e para você. Ele tem vestes novas para colocar em mim e em você. Não são roupas qualquer, porque você não é escravo, mas você é filho. Você pode ter feito o que foi. Eu tive a minha vida. Uma das pessoas que estão aqui, eu já tive a oportunidade de compartilhar com alguns da vida que eu vivi, aonde eu estava, ou o que eu fazia. O dia que eu tiver uma oportunidade, eu falo novamente. Mas eu achava que eu ia ser simplesmente um escravo. Eu achava que eu não ia ter mais direito, porque Satanás é aquele que joga, dizendo: esquece, a tua vez já passou, tem outro no teu lugar, tem outro que faz melhor que você. Só que o Senhor disse na sua palavra que quando o filho volta, o pai fala: ei, traz o melhor vestido e dá para ele. Mais uma vez eu falo, os escravos, eles não tinham roupas diferentes, quem tinham eram os filhos. O pai reconhece o filho não como escravo, e também lhe dá essas roupas. E túnica significa que o filho está posicionado novamente. A palavra vai nos dizer que quando nós chegarmos no céu, nós receberemos vestes novas. E o Senhor nessa noite, Ele quer trocar as nossas vestes. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como você tem chegado até aqui, mas o Pai, Ele é aquele que te ama. O Pai, Ele vela sobre a tua vida. E Ele diz: não acabou, ainda tem uma promessa contigo. Eu quero novamente fazer a aliança contigo. A aliança que você quebrou, eu quero refazer hoje. Aleluia, Jesus. A palavra vai nos dizer que o Pai me manda trazer um anel. E o anel, como eu acabei de falar, significa uma aliança. A aliança é feita com o Pai e lhe dá autoridade para administrar suas posses. Se não bastasse as vestes novas, o Senhor, Ele dá uma nova aliança, um novo anel.
que diz que o filho está posicionado e o filho está apto novamente para exercer a função e administrar os bens do seu pai. E em terceiro lugar, ele dá as sandálias. Diz a história que os escravos eles andavam descalços. Somente os filhos dos senhores eles andavam com sandálias. O Senhor tem sandálias novas para você nessa noite, para a tua caminhada espiritual. Basta que você se posicione novamente. O Pai, Ele diz: você é filho, você não é escravo, ou você foi liberto, você é livre. Ei, se achegue novamente. Achegai-vos a mim, diz a tua palavra, e eu me achegarei a vós. Que você possa tomar posse dessa palavra nessa noite. Você não é escravo, mas você é livre, você é filho. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. E o Espírito Santo venha concluir e venha cada vez mais fazer com que ela venha arder na tua vida, no teu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. A filiação, vou pegar um ganchinho para me ministrar algo e orar com você. A filiação, ela é algo que quando ela é quebrada, ela destrói uma geração. Vamos lá, deixa eu te falar algo. Eu tive a minha paternidade terrena quebrada. Fui abandonado pelo meu pai, ainda não veio da minha mãe. Eu, aos 15 anos, aos 14 anos, 15 anos, eu tinha um discurso. Eu vou ter 10 filhos espalhados e não preciso cuidar e criar ninguém. Porque meu pai não criou de mim, eu também não preciso criar dos meus. Eu não preciso criar os meus. Uma paternidade quebrada, ela destrói uma geração. E uma paternidade espiritual quebrada, ela também é capaz de destruir um crente. O que é uma paternidade em Deus quebrada? É quando você acha que Deus ele é semelhante ao Pai da terra. Porque às vezes nós temos uma paternidade terrena quebrada e isso influencia na nossa paternidade espiritual. Vou te dar um exemplo. Talvez você foi abandonado pelo pai. Aí você vai achar que a qualquer momento Deus vai te abandonar. Talvez você foi decepcionado pelo teu pai. Aí você vai achar que Deus também vai te decepcionar. Mas eu estou aqui essa noite para te dizer que o nosso Deus ele é um Pai perfeito. O nosso Deus ele é um Pai que supera todas as expectativas. O nosso Deus é um Pai que nunca abandona o seu filho. Nunca compare o Deus dos céus com a tua expectativa que tu teve aqui na terra. Aí talvez você vai dizer, mas pastor, eu tive um pai excelente. Eu tenho um pai excepcional. Eu quero te dizer que o Pai do céu ainda supera ele. E muito, 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 muito mais, porque o nosso Pai, ele é perfeito. E eu acredito que nós precisamos ter isso alinhado para ter uma vida espiritual saudável. Porque um filho, ele quer sempre honrar o pai. E se isso não acontece, é porque tem uma ruptura dessa paternidade. Esses dias eu estava conversando com um homem e ele decidiu escolher a mesma profissão do pai. De tanto que ele admirava o pai dele, que ele fala assim, eu quero ser igual ao meu pai. Quando essa paternidade ela está viva dentro de nós desejamos honrar o nosso pai. Se Deus é o nosso pai, nós queremos honrar a ele. Nós temos prazer em ser semelhante ao pai. Nós temos prazer em dar orgulho ao pai. Eu não vou dar essa vergonha ao meu pai. Quem honra o pai entende que o nome do pai vale tudo. Fique de pé para mim orar. Para a gente orar. Apaga a luz para mim, por favor. Eu queria que você agora
Pode aumentar um pouquinho o violão, pode bater com um pouquinho mais, pode bater com mais vontade. Eu queria que você agora pensasse no teu relacionamento com o Pai dos céus. O teu Pai, Deus, você quer honrar Ele? Eu sei que nós somos falhos, somos pecadores. Por isso Jesus morreu na cruz por nós. Porque por nós mesmos nós não teríamos nada a oferecer. Meu Pai, como está o teu relacionamento com Ele? Está um relacionamento de talvez vive na mesma casa, mas não tem família. Talvez não tem honra. Como está o teu relacionamento com o teu Pai? Eu creio que essa igreja está apaixonada pelo Pai. Nós estamos vivendo dias aqui extraordinários na presença do Pai. Eu tenho estado apaixonado por Jesus como eu nunca tive nesses 23 anos de evangelho. Eu quero te convidar a ficar louco pelo Pai, correr pelo Pai, amar como o Pai, desejar estar com o Pai. Você pode glorificar? Pedimos perdão, Pai. Quão insondável seu juízo. Senhor, botar toda a sua força. Com profundas riquezas, o saber. Pai, vamos acessar nesse nível. Vamos. Quão insondável seu juízo. Lá em cima. A Ele a Vamos continuar. Olha só. Talvez você nessa noite está chegando igual o filho pródigo. Com o discurso de ser escravo e não ser filho. O filho pródigo ele pensa, ele fala, eu vou chegar lá e vou tentar uma vaga como servo. Só que a vaga dele de filho nunca foi preenchida. E estava escrito, o teu lugar é como filho, não como servo. Você precisa entender que tu é filho, tu é filha. O teu lugar nunca foi tomado, o teu lugar nunca foi preenchido. O teu lugar está no mesmo jeito te esperando. Comece a adorar, volte a acessar o
suas mãos comigo. Enquanto o violão vai tocando, você levanta as mãos. Eu quero que você faça uma oração comigo. Você vai fazer uma oração consciente. Você vai entender o que eu vou falar contigo. Você vai falar, Pai. Repita comigo, Pai. Eu quero voltar. Eu quero voltar à mesma intimidade que um dia eu já tive contigo. Eu não quero mais estragar o nosso relacionamento. Eu quero viver uma vida que te honre, que te dê orgulho, que honre o sacrifício de Jesus lá na cruz. Me ajuda a permanecer nos teus caminhos, te honrando, te glorificando, te exaltando, te bendizendo. Agora é você, agora tu vai entregar teu coração, agora tu vai entregar o teu louvor, agora tu vai entregar o teu glória, o teu aleluia. Não dependamos. Glorifica. Quero ver tua face. Ó Jesus, só quero ver você. 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 Você pode aplaudir o nome dele. Você pode aplaudir o nome do teu Senhor e Criador, o teu Pai. Sempre dando glória, eu quero falar algo com você um pouquinho. Nós temos um tempinho. Coloca para mim, já está aqui, ótimo. Nós temos uma visão nessa igreja, que a visão está na própria logo, no próprio letreiro. Nós respiramos isso. Que é o que, gente? Avivamento, um lugar de avivamento. Nós somos uma igreja, nós temos uma visão de que Jesus já está prestes a voltar. As profecias estão se cumprindo. A palavra de Deus a cada dia está sendo cumprida. Jesus está prestes a voltar. Tem alguém apaixonado pela volta de Jesus aqui? Jesus está prestes a voltar, gente. A Bíblia diz o seguinte, Jesus fala assim, ó, que a vida do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. Chuva? Não. Os homens casavam e davam em casamento. Estava cada um vivendo sua vida sem se preocupar com Deus. É o que tem acontecido hoje. As pessoas estão vivendo uma vida aleatória, vivem como quer, e a Bíblia diz que é nesse momento que Jesus vai voltar, no momento de descuido da humanidade. Quando o homem já achar que isso tudo que está na palavra é historinha. Eu estava vendo um vídeo esses dias que o rapaz, em um podcast, ele dizia o seguinte, que a Bíblia é um conto de fábulas. Na hora eu vi, eu falei, não sabe ele, que logo, logo, tudo isso aqui já está se cumprindo e vai se cumprir o êxtase das profecias bíblicas, que é Jesus voltar. Jesus está para voltar. Nós não podemos brincar de ser igreja, não podemos brincar de ser crente. Por isso que nós temos a nossa bandeira como avivamento. Porque o que é o avivamento? O avivamento é você trazer vida àquilo que está morto. E nós cremos como igreja que antes de Jesus voltar, ele vai trazer um grande avivamento sobre a sua igreja. Porque a igreja, do jeito que está num cenário global ou num cenário nacional, a igreja está cada vez mais ficando distante, fria, longe do Senhor. E talvez até você que nos visita hoje, você não está entendendo um pouco do que a gente tem vivido neste lugar. Para você ter uma ideia, quarta-feira, quem estava quarta-feira? Algumas pessoas faltaram, viajaram hoje, tiveram alguns compromissos.
Mas quarta-feira a gente não conseguia acabar o culto, gente, do que Deus fez nesse lugar. Eu estava com medo até de acontecer igual aconteceu na universidade. Lembra que ficaram acho que 7 dias de culto direto? E não conseguia acabar. A glória de Deus nos tomou, uma presença, arrependimento veio sobre nós, vontade de estar com Ele. Estamos orando todos os dias aqui. Vamos fazer uma cruzada de avivamento semana que vem, sábado e domingo. Sábado à noite, domingo pela manhã, domingo de manhã e domingo à noite. Vão ser 3 encontros com avivamento, para que você entenda um pouco disso. Porque eu estava até conversando com o Marcos um pouquinho antes de começar o culto, que a igreja está tão engessada que quando você fala de milagre, de poder, de unção, de glória, o povo duvida. Mas aqui é um povo que crê em nome de Jesus, amém? Jesus não mudou, gente. Jesus não mudou. O seu trono continua eternamente. O seu poder não diminuiu. E isso vai ser pregado neste lugar. Então nós vivemos aqui dias de avivamento, estamos vivendo dias e estamos com a expectativa da grande visitação que vai quebrar tudo. Eu achei que quarta-feira era, eu falei, meu Deus, será que vai ficar direto aqui? Nós tivemos com o John Arnold ano passado, e lá foram 14 anos de culto todos os dias. Você tem noção do que é isso? O Espírito Santo desceu de uma maneira que aquela igrejinha com 8 pessoas orando foi tomada por uma glória que em meses passou a ter milhões de pessoas visitando aquele lugar. Porque quando a glória desce, quando o poder desce, é algo que é fascinante. E nós temos orado por isso. E nós estamos vendo já Deus agir de maneiras extraordinárias. Aí o que acontece? Quando a pessoa ela não está ainda envolvida nisso, não está acostumada com isso, ele assiste culto, ele não se entrega. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele se revela para aqueles que o buscam. Ele se revela para quem busca. Se você entra no culto e fica, não vai ver. Mas se você se entregar, você vai ver a intensidade que isso vai provocar na tua vida. Eu preguei ano passado, quando a gente ainda estava aqui no outro galpão, uma mensagem que era acessando o 3º nível. Alguém lembra dessa mensagem? Acessando o 3º nível? Eu até fiz o exemplo de eu ajoelhado, mostrando os níveis. E quarta-feira eu vou pregar de novo sobre isso. Óbvio, como eu não me prendo a esboço, eu vou trazer alguma coisa nova. E coisa nova. Eu queria te convidar a estar aqui quarta-feira para você aprender a romper na adoração, aprender a romper na revelação da palavra e aprender a romper na oração. Repita comigo: oração, adoração e palavra. Acessar o 3º nível. Eu vou explicar o nível do corpo, que é da carne, da alma, e o nível do espírito. Nós vamos fazer aqui dentro de uma visão antropológica bíblica sobre isso. Então eu te convido para estar aqui, porque a gente está buscando um avivamento e todos temos que caminhar com essa mesma fome. Eu até te aconselho, se você é de outra igreja, outro ministério, Deus abençoe, leva um abraço para o teu pastor, para a tua igreja, mas busque isso, busque avivamento, busque essa chama, busque esse fogo, busque ser apaixonado por Jesus. Nós estamos vivendo dias aqui de toques extraordinários de Jesus sobre nós, do Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo tem curado, tem libertado, tem transformado, tudo isso a partir de uma fome. Eu te convido a vir provar e viver essa fome. Amém? Coloca para mim Romanos 8, o verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Continua. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É necessário ser cheio do Espírito Santo. É necessário viver uma vida entregue ao Espírito Santo. É necessário ter intimidade com o Espírito Santo
não tem, eu não sou dele. O Espírito Santo, ele é o combustível que move o crente. O Espírito Santo é o combustível que move a igreja. O Espírito Santo é o agente de milagres. Ele é o mestre, ele é o Senhor da igreja. É necessário viver uma vida de relacionamento com ele. Só que o Espírito Santo, ele exige de nós santidade. Por isso que quarta-feira foi um ambiente de arrependimento neste lugar. Por isso que quarta-feira nós vivemos aqui uma glória. E hoje não é diferente. Porque quando eu me arrependo e entendo que eu sou filho, o cenário muda, gente. Nós precisamos entender que somos filhos. Eu te convoco a ser um crente de avivamento. Não seja um crente frio, não seja um crente morno, não seja um crente disperso. Seja um crente faminto pela presença. E não só aqui dentro, na sua casa também, no seu trabalho também, no seu carro também, no seu dia a dia também. Seja cheio, seja filho, porque Deus está nos vendo em todos os lugares. Busque santidade, busque uma vida de relacionamento com Ele, porque Ele é o nosso Senhor. Amém? Agora eu quero mudar um pouquinho de assunto. Sexta-feira nós temos aula. Estamos orando todos os dias. Sexta tem aula e quarta tem culto. Culto de quarta eu vou pregar sobre isso, terceiro nível. Sexta-feira nós temos aula. Estamos orando todos os dias pela nossa cruzada. Você é nosso convidado para sábado e domingo. Domingo de manhã e domingo à noite. À noite vai ser sempre às 19h30 e no domingo de manhã vai ser às 9 da manhã. Você é nosso convidado, traga alguém e venha respirar um pouco de avivamento. Vão estar aqui com a gente, vai estar aqui com a gente o pastor Michel, que é pastor da igreja lá em Joinville. Ele faz parte do Ministério Íntimo do Pai, com o apóstolo Denard. O apóstolo Anderson de São Paulo, que também faz parte do Íntimo do Pai. São homens que ministram avivamento, tanto no Brasil quanto fora. O apóstolo Anderson, estava vendo alguns vídeos dele em Moçambique, ministrando avivamento. Estava no Rio de Janeiro, numa cruzada também de milagres. Estava agora em Brasília. Roda aí o Brasil e o mundo pregando sobre avivamento, porque nós amamos esse fogo, que esse fogo não se apague, que ele continue ardendo no meio de nós, amém? Coloca para mim Lucas 17:11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Próximo. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Quantos leprosos? 10 leprosos. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, indo ao caminho, ele encontrou esses 10 leprosos. A Bíblia, ela vai tratar o leproso sempre como um pecado. A Bíblia, ela traz a lepra como algo que seja pecado. No entanto, que havia uma lei, um estatuto para o leproso, porque se acreditava que o leproso, ele era fruto, o ser leproso era fruto de pecado dentro da cultura. Coloca o próximo versículo. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Próximo. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrar ao sacerdote o que aconteceu. E indo eles foram purificados. Olha o que o texto vai dizer. Jesus se depara com 10 leprosos. Os leprosos falaram: Senhor, tem compaixão de nós. Jesus fala: vai para o sacerdote e mostra o que aconteceu. Na hora que aqueles homens olharam, não tinha acontecido nada. Aconteceu quando? No caminho, quando eles foram até o sacerdote. Está me entendendo o texto? Os homens leprosos foram até o sacerdote. Por que Jesus mandou ir para o sacerdote? Havia uma lei dentro da cultura judaica que o leproso ele vivia longe da sociedade, ele tinha que andar rasgado e ainda descabelado, para quem visse soubesse que ali estava um leproso. O texto disse que eles gritaram de longe, porque o leproso não podia se aproximar de ninguém, porque aquilo era altamente contagioso, e se ele se aproximasse, ele poderia até ser morto.
Antes dele chegar, poderiam apedrejá-lo se ele aproximasse de alguém. Jesus vira e fala: vai ao sacerdote e mostra o que aconteceu. Porque o sacerdote, vendo eles limpos, iriam dar o aval para eles voltarem à sociedade. O texto diz que eram quantos leprosos? 10. Bota o próximo. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Próximo. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Agradecendo-lhe, este era samaritano. Próximo. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Esse texto ele é um texto que ele fala de gratidão. 10 pediram para ser curado. Apenas um voltou quando viu a cura. Vamos lá, agora eu quero falar sobre oferta. Quero usar esse texto para falar de oferta. O que é oferta? Nós abrimos essa igreja, eu sempre digo isso, não com o propósito de ganhar dinheiro e nem de tirar dinheiro de ninguém. Nós abrimos com o propósito de pregar o verdadeiro evangelho. Eu estou na caminhada cristã há 23 anos, faz agora em junho. Dia 8 de junho, faz 23 anos da minha caminhada cristã. Dentro desses 23 anos, eu sempre pertenci à igreja quando eu era do Rio de Janeiro, na igreja onde eu me converti. Saindo de lá, frequentei outras igrejas, fui morar em outros estados. E eu sempre tive um chamado de Deus e sempre eu me preocupei. Sempre eu falei: Senhor, eu quero pregar o verdadeiro evangelho. Porque não adianta nada ganhar essa terra e se perder no final da vida e parar no inferno. E muitos têm se perdido por causa do dinheiro. Eu sempre tive ciência disso. No entanto, que para mim abrir essa igreja, a gente começar esse ministério, foi porque Deus me apertou até eu ceder e falar: tá bom, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer. E quem caminha com a gente sabe da nossa seriedade em administrar os dinheiros que entram nessa igreja. Só que eu pensando hoje à tarde, eu falei assim: Deus, se eu só dou o dízimo com a intenção de que o Senhor abençoe a minha renda, eu estou sendo um barganhador. Eu vou dar meu dízimo para Deus me dar mais. Eu vou dar meu dízimo para me prosperar mais. Eu vou dar esse dinheiro para que Deus me dê mais. Não é isso, gente, que é o Evangelho. O Evangelho, ele trata de gratidão. A oferta, ela é gratidão. O dízimo é gratidão. Eu queria chamar o pessoal que vai distribuir envelope, as meninas. Você que quer, vem aqui na frente, as meninas. Você que quer um envelope, elas vão te entregar. Você faz um sinal com a sua mão. Eu queria te convidar a fazer um gesto de gratidão. Faz um sinal com a tua mão, você que quer um envelope. Não dê porque temos aluguel para pagar. Não dê porque tem água para pagar. Não dê porque tem luz. Dê como um gesto de gratidão. Jesus, ele vira e ele fala assim: não foram 10 que foram abençoados, mas por que só um está voltando? E aonde estão os outros 9? Aí eu faço uma pergunta para você. Você está sendo abençoado? Deus está te dando? Deus está te prosperando? Deus espera que você seja, no mínimo, grato. Grato com a obra dele, nos ajudando a manter essas portas abertas. Não porque precisa, mas dê como gratidão. Seja grato. Todos nós temos uma história. Todos que estamos vivendo nesse lugar, temos visto o que Deus tem feito. Deus tem nos avivado, tem nos sarado, tem nos purificado, tem sido pregado o verdadeiro evangelho, tem sido pregado o reino dos céus. Então, eu te falo, faça como um gesto de gratidão por tudo que você tem vivido neste lugar. Não deixe a sua necessidade te impedir de ser grato. Porque aqueles homens, sabe por que os 9 não voltaram? Porque na hora que eles olharam, eles viram que eles estavam limpos. Eles falaram: então eu vou poder voltar para a minha vida, eu vou poder voltar ao que eu fazia, eu vou poder voltar para a minha casa, eu vou poder voltar para o meu meio de convívio. A necessidade deles fizeram eles não voltar para agradecer. Só que um decidiu voltar. Só que hoje uma igreja decide voltar e ser grata. Fique de pé comigo como gesto de gratidão. Tem o Pix no envelope. Nada é obrigatório.
Tudo é para a glória de Deus, como gesto de gratidão. Se tu é grato, você entrega a tua gratidão ao Senhor. Levante sua oferta, seu envelope. Querido Jesus, nós te damos graça pela oferta, pelo dízimo. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um. Estamos entregando, meu Deus, hoje como gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Você que tem seu envelope, traga que eu vou estar orando, recebendo e abençoando a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique de pé para a gente orar. Nós temos o princípio aqui, que eu sigo há muitos anos, eu aprendi, que um culto ele tem um bom louvor, uma boa palavra e uma boa oferta. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós temos o princípio de que a oferta ela fica para o final. Por que a oferta fica para o final? Do louvor nós já entramos na palavra, na adoração. Porque muitas pessoas elas se prendem muito ao dinheiro a ponto de achar que o dinheiro não deveria fazer parte de um culto. Só que era dinheiro há minutos atrás. Quando você lança, se torna uma semente, se torna uma oferta. A Bíblia ela é toda baseada em oferta. No entanto, que a maior oferta foi entregue por Deus, que foi o seu Filho naquela cruz por nós. Então, quando nós entregamos a oferta, ela não é um momento à parte do culto. O dinheiro, ele vai pagar o aluguel, vai pagar a luz, vai pagar a água, o dinheiro vai pagar as manutenções, amém. Mas quando nós entregamos, nós estamos entregando a Deus. Não deixe que o dinheiro atrapalhe o teu culto. Se você tem, amém. Se não tem, amém. Não se preocupe com isso. Se preocupe simplesmente em adorar a Deus, em dar o teu melhor para Ele. Por isso nós deixamos para o final. Porque às vezes as pessoas no meio, elas quebram, elas não prestam mais atenção em mais nada quando falam em dinheiro. Porque elas amam tanto o dinheiro que o dinheiro atrapalha até o culto delas. Que o dinheiro não atrapalha o teu culto mesmo. Nós não estamos aqui por isso, nós estamos aqui por Ele. Amém? Levante suas mãos como um gesto de quem está recebendo algo. Deus nunca despede ninguém de mãos vazias. Você está recebendo algo, você já recebeu algo. Hoje te foi lembrado que você é filho. Não deixe esse relacionamento esfriar com Ele. Viva um avivamento com o Pai. Querido Jesus, te damos graça por essa noite. Te damos graça, Pai, porque aprendemos mais um pouco essa noite. Que somos filhos. Que o nosso lugar está guardado nos esperando. A unção está sobre nós, está, meu Deus, permanecendo sobre nós. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor ministre em cada coração. Meu Deus, aqui entrou todos os tipos de pessoas. Entram pessoas, meu Deus, felizes, tristes. Entram pessoas preocupadas. Entram pessoas apreensivas. E eu te peço, Pai, que
todos saiam daqui renovados pelo poder do Espírito Santo. Traga paz sobre eles. Traga fome do teu Espírito sobre eles. Traga avivamento sobre eles. Espírito Santo, eu peço que o Senhor sonde corações nesse momento e tira toda a frieza espiritual. Faça um mover, meu Deus, em nossas vidas e que possamos viver, meu Deus, o que Jesus conquistou na cruz. Leva-nos em paz